E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, e sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, com certeza já deve ter acontecido isso, que você está assistindo algum desenho, algum filme, até uma série, e do nada um personagem que era recorrente acabou sumindo, assim mais nem menos. E em alguns casos, eles até explicavam o sumiço desse personagem, mas em outros nem sequer explicavam por que ele sumiu. E existem vários motivos para isso acontecer. Seja porque a pessoa que dublou, até mesmo interpretou tal personagem, não quis retornar para a produção, ou às vezes porque também a pessoa infelizmente faleceu, ou porque foi por decisão dos produtores mesmo. E é disso que eu vou falar hoje, de personagens que sumiram. Eu vou começar a lista falando de uma personagem que quando sumiu acabou decepcionando muita gente, inclusive eu. E eu tô me referindo à Senhorita Bello de As Meninas Superpoderosas. E assim, pra quem não se lembra da personagem ou nem sequer conhece ela, a Senhorita Bello era a secretária do prefeito de Townsville, mas ela sempre se mostrava mais inteligente que o próprio prefeito. Eram homens fantasiados de meninas superpoderosas, entendeu? Bom, só tem uma coisa a fazer. Alô, chefe de polícia, prenda as meninas superpoderosas. E ela era conhecida por nunca mostrar seu rosto, exceto por uma vez. E eu falo disso num vídeo onde eu falo de personagens que tiveram o rosto revelado. Eu vou deixar aqui um card para vocês verem esse vídeo depois. Enfim, voltando pro vídeo, mas depois no reboot, no episódio Adeus Senhorita Bello, ela some e deixa uma carta dizendo que por sempre trabalhar, suas férias acumularam, então ela decidiu tirar suas férias de 1000 dias. Querido prefeito, quando você ler isso, eu já terei ido. Ao trabalhar como sua assistente todos os dias nos últimos 12 anos, eu acumulei mais de 1000 dias de férias que sou obrigada a usar em férias de 1000 dias. Férias de 1000 dias? Legal! Eu não pude suportar dizer isso pra você cara a cara. Adeus, prefeito, você vai ficar bem. Senhorita Bello. E sobre o motivo da personagem ter sumido, bom, segundo o produtor do reboot, o Nick Jennings, o motivo da personagem ter saído foi o seguinte: sentimos que a Senhorita Bello não era representativa do tipo de mensagem que queríamos passar atualmente, então fizemos ela seguir em frente. E isso se deveu porque na série original de 1998, muitos pais se mandavam cartas para Cartoon reclamando que a Senhorita Bello era uma personagem muito sensual para um desenho para crianças. Agora a próxima personagem é muito popular quando se trata de personagens que sumiram sem mais nem menos. Eu tô me referindo a Raquel Wilson de O Incrível Mundo de Gumball. E assim, caso você não se lembre da personagem, a Raquel era a irmã mais velha do Tobias. E talvez o motivo de você ter esquecido dela é que ela só teve um papel importante no episódio A Festa, onde ela surgiu como um possível interesse romântico pro Darwin. Darwin, você é uma criança tão maravilhosa! Como é que não tem namorada? E pra que eu vou querer uma namorada? Pra isso. Agora ficou tudo tão claro. Mas depois disso, ela só era uma figurante, até que ela simplesmente sumiu e nem mesmo estava no vácuo onde a Molly e o Rob estavam. Até que depois, na minissérie barra spin-off, o Anuário de Darwin, no episódio Clayton, o Tobias revela que a Raquel foi pra faculdade. Eu ia perguntar agora. O que aconteceu com a sua irmã Rachel? Ela se foi. Se foi? Tipo, que nem os dinossauros? Não, foi pra faculdade, mas a festa foi da hora, né? E o motivo da personagem ter sumido assim sem mais nem menos foi porque o Ben Bocchielletti e alguns outros membros da equipe não gostavam da personagem, então eles nunca tiveram interesse em dar mais destaque para ela. Agora os próximos personagens vocês com certeza devem se lembrar, que é o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho de Bob Esponja. Mas assim, caso você não faça a menor ideia do que se tratam esses personagens, bom, o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho eram super-heróis de um programa de TV dentro do desenho, e o Bob Esponja e o Patrick eram seus maiores fãs. O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho.
Vamos, mexilhãozinho, o mal está solto. Ana Lamprey, saltitante, Homem-Sereia, eu estou com você! E mesmo depois de ficarem idosos, eles continuaram no combate ao crime. Mas depois da 9ª temporada, eles não tiveram mais nenhuma aparição que não fosse em brinquedos ou fotos. E o motivo dos personagens terem sumido desse jeito tão silencioso foi porque o dublador original do Homem-Sereia, o Ernest Borgnine, faleceu em 2012. Então o Stephen Hillenburg decidiu que não ia substituir a voz do personagem por respeito ao seu dublador. E como o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho eram uma dupla, então decidiram aposentar os personagens. E logo o Tim Conway, que era o dublador do Mexilhãozinho, também faleceu em 2019. Agora, por outro lado, o próximo personagem, quando sumiu, ninguém sentiu falta, já que ninguém gostava dele, que é o Spark de Os Padrinhos Mágicos. E assim, caso você não se lembre de quem era o personagem, o Spark foi introduzido na 9ª temporada, onde ele surge como o cachorro-fada de estimação do time. Senta! Fale! O que você quer que eu fale? Eu sei várias palavras, porque acabei de comer um dicionário. Fala sério! É um cachorro falante! Eu preciso ter ele! Mas depois, na 10ª temporada, ele simplesmente evaporou. E o motivo do personagem ter sumido de uma temporada para outra foi porque, na época, os fãs odiaram o personagem, afirmando que ele era muito chato. E sendo assim, os produtores apagaram ele do desenho. E ainda falando de personagens que ninguém gostava, o próximo personagem é o Art de Shrek III. E assim, caso você não se lembre de quem era o personagem, o Art, ou também conhecido como Rei Arthur, foi introduzido no 3º filme da franquia, onde o Shrek vai atrás dele para ele assumir o trono de tão distante, já que ele é um dos herdeiros do Rei Harold. Mas no início ele acha que não tem capacidade de ser rei, mas acaba que no final ele enfim assume o trono, se torna o novo rei de tão distante. Mas acaba que no 4º filme da franquia, Shrek para Sempre, ele simplesmente some e nem é mencionado. E originalmente era para ele aparecer no 4º filme, e até escreveram 3 cenas dele. E o motivo do personagem ter sumido de um filme para outro foi porque o dublador original do Art, o Justin Timberlake, não pôde gravar as falas do personagem, já que quando o filme estava em produção, ele estava em turnê musical. Mas assim, pode ser que ele retorne em Shrek 5, mas aí a gente vai precisar esperar para ver. E ainda falando de personagens que sumiram de um filme para outro, o próximo personagem é o Wheezy de Toy Story 2. O Wheezy era um pinguim de brinquedo que surgiu no 2º filme da franquia. Ele tinha um apito quebrado e por conta disso ele acabou esquecido numa prateleira alta no quarto do Andy. E por estar quebrado, a mãe do Andy coloca ele numa venda de garagem, mas o Woody vai atrás dele e o salva. E no final do filme ele revela que o tubarão encontrou um novo apito para ele. O tubarão procurou no baú de brinquedos e achou um outro apito. Mas acaba que em Toy Story 3 ele só aparece brevemente em alguns vídeos que a mãe do Andy gravou de quando o Andy era criança. E o motivo do personagem ter sumido assim de um filme para outro foi porque o dublador original do Wheezy, o Joe Ruffett, morreu em um acidente de carro em 2005. E antes do lançamento de Toy Story 3, tinham rumores de que o Wheezy seria dublado por outra pessoa, mas acabou que não trocaram a voz dele e decidiram colocar os vídeos como uma forma de homenagear o Joey. Pessoal, se vocês estão achando interessante tudo isso que eu tô falando no vídeo, né, que de personagens que saíram de tais produções e vocês não sabiam, então eu só vou pedir algumas coisas em troca que são: deixar o like, se inscreverem no canal e também ativarem o sininho para não perderem nenhum dos vídeos novos que eu postar aqui. E também peço para vocês compartilharem com seus amigos, que sério, isso vai me ajudar demais aqui. E também convido vocês a me seguirem no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá também tem conteúdo que é interessante, como por exemplo, vídeo vlogs que eu posto de vez em quando eu vou no cinema,
até vídeos onde eu falo de teorias, curiosidades, seja de filme, série, desenho, até mesmo postagens que eu faço em colaboração com outras contas, além de que também vocês também vão ver um pouco da minha vida pessoal por lá também, então fiquem por dentro. Agora, saindo desse mundo de animações e indo para um universo de séries live actions, o próximo personagem, até hoje, muita gente se questiona do porquê que ele saiu da série. E eu tô me referindo ao Gucci de Harry Danger. E assim, caso você não se lembre de quem era o personagem, o Gucci era o caixa da Bugigangas, uma loja de fachada que escondia a Caverna Man, e ele sempre avisava pro Ray e o Harry quando um crime estava acontecendo. Ou seja, ele foi claramente baseado no Alfred do Batman. E ele tinha costumes muito estranhos, como beber suco de lixo. Basta jogar o lixo aqui dentro. Good. Agora, observe. E ele era um personagem recorrente na primeira temporada, mas ele só apareceu até o episódio Capitão Mané, onde o Capitão Man faz merda e precisa limpar sua reputação. E depois disso, ele nunca mais aparece e nem é mencionado, e quem assume seu cargo como caixa é o Jasper na terceira temporada. E é provável que ele tenha se demitido porque com a chegada do Schwartz, que era o mecânico da Caverna Man, então ele sentiu que não tinha mais o porquê de trabalhar na Bugigangas. E o motivo do personagem ter sumido assim sem mais nem menos, e pouca gente sabe, é que o ator que fazia o personagem, o Duncan Bravo, após a primeira temporada da série, decidiu se afastar da carreira de ator para curtir a vida na sua casa de praia na Jamaica. E por fim, ainda falando de personagens de série, o próximo personagem na verdade são 3 personagens, que são a Tânia, o Pablo e o Matt da série Noobs, então com certeza muita gente aqui não vai nem saber quem são eles. Bom, começando primeiramente pela Tânia e o Pablo, já que o motivo deles terem saído foi o mesmo. A Tânia era uma das integrantes dos Rockers, mas logo ela acabou sendo expulsa pela Ruth para Roberta entrar para a equipe. Então, para se vingar, ela montou os Noobs, a equipe dos protagonistas, onde ela era a capitã. E quando ela descobriu sobre os poderes da Sylvia, ela decidiu se juntar a ela e a Laura para ajudar a amiga a lidar com seu processo de avatarização. Mas me conta, por que você decidiu me ajudar? Bom, na verdade eu não sei bem o que tá acontecendo, mas acho que é uma coisa séria. E uma boa capitã sempre deve ajudar um companheiro com problemas. Ah, claro. O Pablo era o irmão gêmeo da Tânia, sendo ele quem deu a ideia dela criar a própria equipe, além de amar os cosplays, e tinha um sonho de se tornar um cosplayer profissional, além de fazer parte dos Noobs, e ainda teve um romance com a Laura. E ele até saiu da equipe para se dedicar aos cosplays, mas voltou no final da primeira temporada para jogar na final. Alguma vez você imaginou ganhar o campeonato? Claro, porque a minha irmã sempre consegue o que quer. Tudo bem, mas você também sempre consegue o que quer. Por isso você é o melhor cosplayer do mundo. Mas acaba que na segunda temporada eles não voltam para a série e é revelado que eles deixaram a equipe porque se mudaram com os pais para o Japão. A Tânia e o Pablo foram pro Japão? Aham, eles não queriam, mas os pais se mudaram. E o motivo dos personagens terem sumido assim de uma temporada para outra? Bom, no caso da Tânia, a atriz que fazia ela, a Eline Antonini, revelou num vídeo do seu canal do YouTube que a antiga Viacom demorou muito para renovar a série para uma segunda temporada, e acabou que nesse meio tempo apareceu outra oportunidade de trabalho para ela, e no final não conseguiu retornar para a série. Agora o motivo do Pablo ter sumido foi porque o ator que fazia ele, o Kevin Burry, revelou que decidiu não voltar para a série por estar envolvido em outros projetos que iriam alavancar ainda mais sua carreira. E por fim, o próximo personagem é o Matt. O Matt era um caster, onde ele narrava as partidas da LVP, e ele também era o melhor amigo da Sylvia, e secretamente era apaixonado por ela, sendo esse o motivo dele sempre rivalizar com o Davi. Por que esse cara não para de olhar pra Sylvia? E a Nora secretamente tinha um crush nele. E lá pra metade da primeira temporada, ele descobre sobre o projeto secreto do seu pai, o Matheus, sobre imersão total absoluta, e tenta ir mais a fundo.
E perto do final da primeira temporada, ele encontra um fone de ouvido que seu pai tinha construído, e esse fone, assim como o fone da Sylvia, também lhe dava os poderes do seu avatar. E por conta disso, ele entrou no mesmo processo de avatarização que a Sylvia estava, mas como o fone que ele usou era mais avançado, então ele estava correndo o risco de entrar em Lost City antes da Sylvia. E por causa disso, ela revela para ele sobre seus poderes e que seu pai está preso em Lost City, e sendo assim, ele se juntou a ela para encontrar o Zigorisco e parar seu processo de avatarização e salvar seu pai. Mas desesperado, ele coloca o fone e entra em Lost City, e por lá ele reencontra seu pai, e logo após a Sylvia instalar o patch no sistema central do jogo, tanto o Marty quanto seu pai conseguiram sair de Lost City e interromper o processo de avatarização deles, e enfim se tornam uma família completa de novo. Mas acaba que na segunda temporada ele também não volta para a série, e a Nora afirma que ele se mudou de cidade com a família e não revela o motivo. O Marty foi embora com a família dele e não disse o porquê. E o motivo do personagem ter sumido assim de uma temporada para outra, sem mais nem menos, foi porque o ator que fazia o Marty, o Liam Bagnes, também revelou num vídeo do seu canal do YouTube, que por sinal já nem existe mais e a única coisa que resta dele é a thumb, que ele recebeu um e-mail dizendo que o Marty nem sua família iam aparecer na segunda temporada de Noobs, já que acharam que o arco dele já tinha sido concluído. E é por isso que ele não retorna na segunda temporada. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários mais algum outro personagem de algum desenho, filme, série que eu não falei aqui que também sumiu. E se vocês gostam de vídeos onde eu falo a respeito de personagens, então aproveitem e também deem uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo de personagens que tiveram o nome mudado no meio do programa, que sério, ele tá legal demais. Fique com Deus, um abraço e tchau!